salve, Raverins, Racolo Beceda, como é que vocês vão? Tudo bem? Vamos aqui para a nossa e última leitura, a sétima parte da porção de Mishpatim, tá? Meus amigos, você que está chegando hoje aqui, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Aqui você vai ter comentários de todas as porções das Parashá do ano, tá? Seja bem-vindo, é um canal onde você vai estar aprendendo um pouquinho da cultura judaica, por dizer assim dizer, você vai entender a real interpretação da Torá, a real interpretação da Bíblia que você tem em casa aí, essa mesma, João Ferreira de Almeida. Se você quer entender profundamente todo o contexto dela, no seu original hebraico, porque aqui nós fazemos a leitura dentro do original hebraico, tá? Seja bem-vindo. Qualquer coisa, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, gostou, deixa o like e compartilhe, tá bom? Assim essa mensagem chega a mais pessoas. E, como eu estou dizendo, você seja bem-vindo aqui. Tem o canal aqui, todas as playlists com todas as paraxá, desde lá do começo, é só você procurar. Aqui nós também fazemos tradução das músicas, né, judaicas em hebraico por português e transliterado para vocês poder acompanhar, né, o canto, tá bom? Seja bem-vindo. Meus amigos, na porção anterior, né, da leitura, nós vemos ali sobre a questão do famoso anjo, a qual tinha o nome de Deus nele, né? Nós falamos um pouquinho ali de quem ele era. Não revelamos profundamente, porque é um estudo muito grande, é um estudo dentro da Cabala sobre como é que eu posso dizer para vocês assim, quem realmente era esse malar, quem era realmente esse anjo. Você quer saber? Deixa um comentário aqui embaixo. Assim, dependendo do número de comentários e de like que esse vídeo alcançar, eu faço um vídeo só falando da identidade desse anjo, tá bom? Sem mais delongas, então esse anjo ele veio, Deus falou que ia ir com eles até a entrada da terra de Canaã, tá? Direito de Israel. E é daqui que nós continuamos, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, dando continuidade à nossa leitura, estamos aqui lendo o livro de Shemot, né? O livro de Êxodo, tá bom? E estamos aqui no capítulo 23, agora vamos começar a ler aqui o versículo 26, tá bom? Vamos acompanhar versículo por versículo e nós vamos fazendo os comentários em cima dos próprios comentários de Irash, tá bom? Bora lá. Nenhuma mulher abortará ou permanecerá estéril em sua terra. Eu completarei o número de seus dias, tá? Um versículo extremamente literal e fácil de entender. Se o povo viesse a obedecer todos os mandamentos de Deus, eles não viessem a fazer o que era contra a vontade de Deus, as mulheres no meio do povo ali do judeu, elas não abortariam. E Deus fala assim, eu completarei o número dos seus dias, tá? Ou seja, elas viveriam segundo realmente aquilo que foi estipulado por Deus em relação à idade. Sim, há pessoas que têm, que eu não venho para cá, ele vem com um número exato a qual ele teria que viver, tá? Mas decorrente das suas obras, decorrente do que Deus o abrevia. Esse assunto ele é bem mais elevado, não é no literal aqui. Então eu vou deixar ele para uma outra ocasião também, se quiserem saber. Tá bom? Temos exemplos naturais sobre essa questão. Eu enviarei meu terror diante de você e eu lançarei todos os povos dentre os quais você chegar em confusão. Eu farei todos os seus inimigos voltarem suas costas para você, ou seja, Deus colocará um temor no povo judeu em relação aos povos olharem para ele com esse medo, ou seja, como é que esse povo minúsculo, pequeno, menor do que os outros, estão fazendo o que eles vêm fazendo desde a saída do Egito, tá? Enfrentaram ali o povo egípcio, saiu, o mar se abriu, né? Teve toda a questão dos milagres que aconteceram, Deus fala do temor que ele tomou sobre os povos, então Deus fala assim que ele faria com que eles virassem as costas para você, ou seja, eles ficariam com medo. Tá? Mais um texto aqui extremamente literal. Vamos dar continuidade aqui.
Eu enviarei vespa à sua frente e elas expulsarão os hivitas, os cananitas, os hititas diante de você. Essa vespa aqui, Irache, ele comenta assim, eu vou ler o comentário. Trata-se de uma espécie de inseto voador que atacava as pessoas em seus olhos, injetando nelas o veneno e fazendo-as morrer. Então, é uma vespa, tá? Era um inseto que tinha naquela época que ele atacava principalmente os olhos das pessoas, injetava esse veneno a ponto delas morrer. Então, Deus fala para eles que ele mandaria essas vespas na frente para expulsar esses povos da terra, tá? Dando continuidade. Eu não os expulsarei diante de ti num só ano para que a terra não fique despovoada e os animais do campo se tornem mais numerosos que vocês. Ou seja, dentro do ano Deus não faria isso. Por quê? É óbvio, vocês são o menor povo, tá? Que tem. Então, se eu expulsar em um ano todos os povos daquela parte da terra, os animais selvagens cresceriam abundantemente a ponto de vocês não conseguirem nem conviver lá, tá? Porque vocês são pouco em número, tá bom? E dando continuidade, pouco a pouco eu os expulsarei, até que você cresça e possa ocupar a terra. Ou seja, o povo cresceria no mediante todo esse tempo que eles estariam ali depois que passar o Jordão, tá? Quem conhece a Bíblia já sabe, depois que Moisés morre, e Yehoshua ali, né, Josué, ele toma a frente, ele vai invadindo a terra ali, só ler o livro lá de Juízes, tá? E Josué em diante que você, desculpa, Josué, né, não Juízes, você começar a ler ali o livro de Josué, você vai entender como eles conquistaram a terra de Eretz Israel. Deus fala assim, eu estabelecerei as suas fronteiras do mar de junco, né, o mar vermelho, até o mar dos filisteus no deserto, até o rio. Eu entregarei os habitantes da terra em suas mãos e você os expulsará da sua frente. Ou seja, Deus aqui ele estabelece os limites da fronteira da terra de Israel, que seria do mar, né, do mar vermelho, até a terra dos filisteus, até o mar dos filisteus, tá? Não, aí Deus vem falar assim, ó. Eu entregarei os habitantes da terra em suas mãos e vocês os expulsará de sua frente. Desculpa, tá, pessoal? Tô com... Desde ontem eu peguei uma gripe. Então, se eu vier tossir, me perdoe, tá? Não cele com eles ou com seus deuses um pacto. Ou seja, Deus fala assim, que eles expulsarão esses povos da terra. E Deus fala para eles não selar com eles um pacto com os seus deuses. Vocês fazerem serviço a esses deuses, tá? Não lhe permitam morar em sua terra, uma vez que eles podem fazê-lo pecar contra mim. E você pode até chegar a adorar seus deuses, isso será uma armadilha fatal para você. Então entendam bem aqui. Deus fala assim para o povo que estava ali, né, ouvindo as instruções de Deus através de Moshe, de Moisés. Para não deixar o povo continuar. Entendam bem, não permitas morar em sua terra. O povo, porque eles já tinham costume, eles adoravam outros deuses, e isso vai lhe causar mal no meio de vocês. Vão fazer vocês errar, pecar contra mim, tá? A ponto de vocês chegarem a adorar os deuses deles. E Deus fala, isso é uma armadilha fatal para você. Então, quando lá na frente, quando Josué está invadindo, Deus fala, não deixe ninguém, tá? Capítulo 24, versículo 1. A Moshe lhe disse, suba a Deus, você e Aharon, Nadav e Aviú, e 70 dos anciões de Israel, e se prostem à distância. Agora Deus interrompe aqui a narrativa e fala para Moshe, Moshe, venha, suba, eu vou lhe dar a minha lei, as minhas instruções, todos os meus mandamentos. Eu vou ler o comentário de Acha aqui para a gente entender essa interrupção aqui no meio. Parece estranho, né? Mas Moisés não já estava falando das leis? Vamos entender aqui agora. Rashi ele comenta assim: Moshe, né, subiu. Esta sessão, daqui até o versículo 11, ou seja, começa aqui do capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 11,
foi dita antes da outorga dos 10 mandamentos, tá? No quarto dia de Sivan, Suba foi dita a Moshe, com base, né, em meio relato lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 10, que nós já lemos, estamos no capítulo 23 aqui, ou seja, quem está acompanhando já sabe que a Torá não está em ordem cronológica, tá? Não há necessidade disso. Então, o que acontece? Essa narrativa que vamos ver agora é antes desse acontecido, tá? Porque você mesmo pode chegar aqui e falar, mas pô, ele já não tinha falado, já não tinha, Deus não tinha dado a lei, já não tinha ali a questão de Jetro, o sogro dele, também que ele estava julgando o povo, ensinando os estatutos. A Torá agora interrompe aqui e começa a narrativa de quando Moshe subiu para adquirir o conhecimento dessa lei e ensinar ao povo. É justamente aqui que eu queria entrar com vocês futuramente, porque as pessoas perguntam, o que é Talmud, o que é Midrash, Guemará, o que são essas coisas? Você vai entender comigo aqui da onde surgiu, tá? Todo esse conceito dentro do judaísmo, tá? Porque as pessoas entendem assim, não, Deus só deu só a Torá para o povo judeu, Deus só deu a Bíblia, não. Você vai entender agora comigo aqui que na verdade Deus deu foi duas leis, tá? Bom, nós vamos entender. Então, voltando à narrativa aqui. Somente Moshe se aproximará de Deus, ele não pode chegar perto, eles não podem chegar perto e o povo não pode subir com ele. Lá atrás nós vimos que Deus mandou Moshe aí colocar, né, um limite, então você vê que a narrativa ela continua daqui. Moshe veio e falou ao povo todas as palavras de Deus e todas as leis. O povo todo respondeu numa só voz. Todas as palavras que Deus falou para nós faremos. Então nós vemos aqui novamente que Deus falou para Moshe e o texto ele é bem claro, fala assim que Deus veio e falou para Moshe todas as palavras da lei, tá? Então entendam bem. Todas são várias, não são só o decálogo, os 10 mandamentos, tá? Vamos dar continuidade aqui. Moshe escreveu todas as palavras de Deus. Ele se levantou cedo pela manhã e construiu um altar ao pé da montanha, juntamente com os 12 pilares pelas 12 tribos de Israel. Ou seja, olha só. Moshe escreveu todas as palavras de Deus, tá? Entendam bem. Nós temos aqui 5 livros, tá? O livro de Bereshit, o livro de Shemot, Vaikra, o Bar Midbar e o Devarim. Esses são os nomes originais, tá? Esses nomes que tem Gênesis, Número, Levíticos, Deuteronômio, tá? Eles não são os nomes originais, foram tirados do grego. Depois que a igreja pegou, ela mudou tudo, tá? Ela não queria nenhum vínculo judaico dentro do que ela iria criar lá com o cristianismo, tá bom? Mas aqui são as palavras mesmo de Deus. Então Deus falou para Moshe e Moshe escreveu esse livro. Daqui Rashi fala assim, o que Moshe escreveu? O texto da Torá desde Bereshit, Gênesis, até a entrega da Torá. Ou seja, se Moshe estava naquele momento, estava escrevendo desde lá de Gênesis, que Deus passou para ele, até a outorga ali dos 10 mandamentos, tá? E também ele escreveu alguns mandamentos que foram lhe ordenados. Vamos dar continuidade aqui. Então ele fez um altar, né, com 12 pilares, representando cada uma das 12 tribos ali. Ele enviou jovens dentre os filhos de Israel e eles ofereceram bois como oferendas queimadas e oferendas de paz a Deus. Rashi comenta aqui que, na verdade, esse jovem eram os primogênitos. Que lembra que Deus falou, todo primogênito é meu. Então ele levou com ele também os jovens primogênitos. Moshe pegou a metade do sangue e colocou em bacias, a outra metade ele aspergiu ao altar. Ele pegou o livro da aliança e leu para que o povo ouvisse, e lhe responderam, tudo que Deus declarou, nós faremos e ouviremos. Mais uma vez, Moshe tinha escrito já um dos 5 livros aqui que nós estamos lendo.
Moshe pegou o sangue e aspergiu sobre o povo. Ele disse: Eis o sangue da aliança que Deus fez com vocês, com referência a todas essas palavras. Moshe e Aharon, Nadav e Aviú e os 70 dos anciões de Israel subiram. Moshe, Nadav, Aharon e Aviú e mais 70, eles são testemunhas da aliança que Deus estava fazendo com o povo judeu ali naquela hora. Tá? Por isso Deus falou: traga consigo Aharon, Nadav e Aviú, tá? E 70 dos sábios de Israel, 70 dos anciões. E diz assim que eles viram o Deus de Israel, e sob os seus pés havia algo como um bloco de safira, que era como a essência de um céu claro. Ou seja, eles não viram, tá? Não viram fisicamente. Deus não tem um corpo físico. Tá? Nós já falamos sobre isso. Vai se repetir mais na frente. Tá? O que eles viram era supostamente uma imagem, tá? A qual Deus permitiu que eles vissem para o quê? Para que eles temessem. Porque diz assim: sob os seus pés havia algo como um bloco de safira, tá? Que era como essência de um céu claro. Eu vou ler aqui com vocês o comentário novamente de Irash, tá? Eu quero deixar para o final um midrash aqui fenomenal que eu separei para vocês aqui, para nós entendermos algo bem profundo sobre essa subida de Moshe, tá bom? Eles olharam e observaram, por causa disso foram condenados à morte, mas Deus não queria perturbar a alegria deste momento da entrega da Torá. Assim ele separou pelo evento de Nadav e Aviú quando faleceram no dia da dedicação do tabernáculo e para punir os anciões até o incidente, ou seja, não foi permitido a eles. Nós lemos aqui anteriormente que não era para eles subir, que somente Moshe subiria. Então, quando o texto diz aqui que eles viram, não era para eles olharem. Tá? Então, o que acontece? Lá na frente, quando Nadav e Aviú, os dois filhos de Aharon aqui, eles vêm a falecer, já era também um castigo em relação a isso. Lá na frente nós vamos entender melhor todo esse contexto, tá bom? Dando continuidade aqui. Tem um profundo aqui do comentário de Rashi sobre essa questão da safira e a questão do céu, que ele simboliza que, na verdade, aquela pedra que aparentemente parecia uma safira sobre os pés, né? Os pés de Hashem, de Deus, simbolizava o tempo que o povo ficou no Egito escravo, né? Sofrendo ali sobre a escravidão, porque é um bloco pesado, é um bloco extremamente forte. E diz aqui, quando eles olham e veem uma essência de como o céu, ou seja, que já seria a libertação quando o povo foi livre, tá? do cativeiro no Egito. Os nobres dos seus filhos de Israel, ele não pôs sua mão. Aqui nós entendemos que lá na frente, Deus, eu vou ler o comentário para vocês entenderem bem essa questão. Tá? Amigos, eu falo para vocês, como eu sempre comento nos meus vídeos. Ficou com dúvida de algum comentário, alguma coisa? Escreve aqui, tá? Eu tendo um tempo, eu vou responder. Pode ficar em paz que eu respondo, também. Vamos lá. Ele não pôs sua mão. Indica que eles mereciam ser punidos. Ou seja, como nós vimos lá em relação a Nadav e Aviú, que viram, ele também disse sobre os nobres que ele não colocou sua mão, porque eles também mereciam, tá? Mas Deus acabou poupando eles. Vamos dar continuidade aqui. Deus disse a Moshe, ele não pôs sua mão, eles contemplaram a Deus e comeram e beberam, tá? Deus, ou seja, permitiu que eles vivessem ali, eles comeram e beberam. Deus disse a Moshe, venha a mim a montanha e permaneça lá. Eu lhe darei as tábuas de pedra, a Torá, as mitzvah que eu escrevi para instruí-los. Olha só, meus amigos, que profundo. Deus vem agora e fala para Moshe, venha até a montanha. Permaneça lá, fique lá por um tempo. Eu vou lhe dar as tábuas de pedra, que é as minhas instruções e os meus mandamentos, que eu escrevi para instruí-los. Deus escreveu.
a Torá e os mandamentos, ia dar para Moisés, explicar para eles como fazer, para ele instruir o povo. Daqui eu pego e falo para vocês como sempre. A Torá, Gênesis, aqui conhecido em português, até Deuteronômio, foi ditado por Deus a Moshe. Tá? Não só ditado, como explicado, por isso temos o Talmud. Temos os Midrash, temos a Guimará, temos a Agadot, foi tudo dada a Moisés. Vamos entender isso aqui muito mais profundo, calma aí, tá? Mas vocês estão entendendo que a partir daqui é Deus que ordenou tudo que você está lendo comigo. Diferente das demais religiões no mundo, tá? Que abrem um adendo dizendo que o judaísmo não é uma religião, tá? Porque a palavra religião foi surgir depois. E religião quer dizer se religar, tá? E o povo judeu não estava precisando se religar com Deus. Na verdade, Deus estava os adquirindo. E Deus estipulou todo o judaísmo, tá? Diferentemente das religiões que foram criadas por homens, tá? Sem testemunha nenhuma. A maioria das religiões todas surgiram com uma única pessoa, que teve uma revelação, tal, tudo, vem e passa para o povo. Aqui não. Deus mostrou para Moshe, se revelou a 3 milhões de pessoas, todos os 3 milhões ouviram Deus falar, e ainda Deus lhe deu as suas leis e as suas instruções, tá? Moshe se levantou com Yehoshua, seu servo, e Moshe subiu à montanha de Deus. Aos anciões ele disse, esperem por nós aqui, até que retornemos a vocês. Aharon e Hur permanecerão com vocês. Quem quer que tenha um problema, que vá até eles. Ou seja, Moshe aqui os instrui e fala, ó, eu vou subir com o Yehoshua, tá? Vocês ficam aqui ao pé do monte, porque se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, eles venham e tirem com vocês. Tá? Moshe subiu a montanha e a nuvem o cobriu. Tá? A glória de Deus, tá? Pairou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ele chamou Moshe no 7º dia do meio da nuvem. Aqui na Urashi comenta assim, ó, nossos sábios discordam a respeito. Alguns dizem que estes foram 6 dias de Rosh Chodesh, que é início do mês, até Shavuot, que é o dia da entrega da Torá. Tá? É um pequeno comentário aqui. Rashi ele comenta que essa nuvem cobriu Moshe para santificá-lo para a ocasião da outorga. Tá? Então, entendam bem comigo aqui. Moshe ele sobe a montanha, ele fica durante 6 dias diante da nuvem. Pensa bem assim, vamos pensar aqui numa forma que nós possamos entender. Sabe o que é um lava rápido? Sabe quando você passa para o seu carro, tem aquelas rodanas, né, rodando com água, sabão para poder lavar seu carro? Pensa nessas nuvens como um processo de purificação de Moshe. Pois agora o mesmo estava prestes a entrar num nível muito mais alto. Aqui eu vou abrir um adendo para falar para vocês sobre os 7 céus que tem dentro da Cabala, tá? Isso, existe 7 céus, por isso Moshe ele precisou de 6 dias para se purificar mediante cada um dos céus, até chegar ao 7º, que é onde está a presença de Deus, tá? Isso é muito mais profundo, cada céu tem o seu nome, cada um tem o seu objetivo, tá? Não é o foco, mais uma vez, da nossa paraxá aqui. É só para vocês entender por que é necessário 6 dias dentro de uma nuvem. Moisés tinha que se preparar fisicamente e espiritualmente para chegar até a presença de Deus, tá? A aparência da glória de Deus sobre o topo da montanha era como um fogo consumidor perante os olhos dos filhos de Israel. Ou seja, quem estava de longe viu uma fornalha, um fogo queimando, tá? E Moshe estava lá dentro. Ou seja, Moshe estava passando por um processo de refinamento, tá? Quando você usa o fogo para refinar o metal, Moshe estava passando por esse processo. Moshe entrou dentro da nuvem, subiu a montanha
Moshe permaneceu na montanha por 40 dias e 40 noites. E aqui nós encerramos a nossa porção de Mishpatim. Meus amigos, o que eu quero comentar com vocês aqui é muito profundo e eu separei para vocês um midrash aqui sobre essa questão, tá? Eu vou ler alguns trechos para vocês, tá? E vamos tentar aqui, vamos tentar simular aquele acontecimento histórico. Por que eu digo isso? Vocês viram aqui comigo que Moshe ficou durante 6 dias nessa nuvem, passando por esse processo de purificação, tá? E esses 40 dias e 40 noites, vocês entendam bem comigo. Deus, eu vou ler o Midrash e vocês vão entender, tá? Mas é aí que eu quero falar para vocês. Esses 40 dias e 40 noites foi onde Moshe aprendeu toda a Torá. Deus ensinou ele letra por letra, mandamento por mandamento, como fazer, o que não fazer, tá? Aí você fala, mas o que nós temos aqui no livro de Gênesis até Deuteronômio, de Bereshit até Devarim, Deus dá as leis, explica alguma coisa, mas ele não entra profundo. É justamente isso que é o Talmud, que é o que Deus passou para Moisés oralmente, que falou para Moisés, isso você não precisa escrever, eu estou te ensinando, você vai passar para os anciões, eles vão aprender, e assim você vai passando sucessivamente durante as gerações. Quando chegou Yehudá Hanassi, que era o príncipe de Jerusalém, naquela época, é uma outra história, como eu falo, pessoal, são mais de 3.000 anos de história, não tem como a gente chegar e aprender aqui em poucas horas, mas Yehudá Hanassi foi o judeu que compilou tudo isso que Deus falou para Moshe, que Moshe passou para os anciões, ele teve que escrever, porque iria se perder, por causa, depois do cativeiro babilônico, o povo já estava esquecendo as leis, já estava esquecendo os mandamentos, como falar o hebraico, então Yehudá, para que isso não se perdesse, ele achou por bem escrever. Então o Talmud nada mais é do que o que Deus falou para Moisés oralmente, a explicação de todos os mandamentos da Torá. Isso também inclui o Midrash, tá? E a Gemara, que a Gemara e o Talmud são a mesma, vamos dizer, são a mesma coisa, tá? Isso aí, como eu falei, quiser entender, escreve aqui, eu anoto, conforme eu for me dando tempo, eu faço o vídeo explicando o que é cada um aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler esse Midrash, e eu quero que vocês prestem bem atenção, que eu vou tentar me aprofundar o máximo possível aqui com vocês. Então, Midrash diz assim, Moshe subiu ao topo da montanha e ficou encoberto pela nuvem por 6 dias. Este foi um período preparatório para purificar o corpo, de modo que ele ficasse parecido com um dos anjos. Então, pode ascender ao céu, adentrando aos círculos da Shekhinah. Então, entendam bem. Nós lemos ali na Torá que o povo de longe via que o Monte Sinai ele era uma fornalha. Você pensa, que carne humana, essa carne humana, vai sobreviver a um fogo? Nenhuma. Então você precisa de uma mudança, tá? E esses 6 dias que Moshe ficou ali na nuvem, o Midrash está comentando que era justamente para purificar o corpo dele, físico, para que se assemelhasse a um corpo dos anjos que não sofria influência do material físico aqui, tá? Os anjos, eles transcendem essa realidade. Eles não são afetados por essa realidade. Então, Moshe ele precisava chegar nesse nível. Então, entendam bem comigo o que é a Torá de Deus. Ela, por mais que pareça algo extremamente lógico e humano, não. Ela transcende o espaço e o tempo, ela transcende entre o físico e o espiritual. Tá? Entendam bem isso. Moshe penetrou a escuridão e foi admitido no acampamento celestial. Temendo por sua vida, Moshe recitava o capítulo do Tehillim. Ele ficava recitando o capítulo do Tehillim, que na verdade é o Salmo 91, que foi escrito por Moisés, tá? Quem sabe os salmos, ali tem salmos de Adão, salmos de Moisés, não são só os salmos de Davi, tá? Inclusive o Salmo 91 é o Salmo de Moisés, tá bom? Vamos dar continuidade aqui.
Então vocês estão entendendo que Moshe ele precisava se preparar para adentrar a presença maior, na presença ali do Deus, no acampamento dos Malachim, onde eles estavam em volta de Deus. Eu fico contando vocês, eu fico imaginando Moshe ali sentado, aquele monte de anjos, e Deus ali, né, entre parentes que Deus, mas a sua presença, a sua Shekhinah, como diz assim, os ciclos da presença de Deus, da Shekhinah de Deus, e Deus falando para ele os mandamentos, explicando como que era a sua origem, tá? Mas nós vamos nos aprofundar aqui. Por isso, meus amigos, entendam que precisou de 40 dias e 42 para poder entender toda a Torá. Vamos continuar aqui. A permanência de Moshe nos céus. Moshe permaneceu no céu durante 40 dias e 40 noites, aprendendo toda a Torá escrita e a Torá oral que eu te falei, que no caso é o Talmud, que é a explicação da Torá escrita que Baruch Hashem nós temos hoje, que seria a sua Bíblia hoje aí, de Gênesis a Deuteronômio. Durante esse período, ele sabia da passagem do dia e da noite, apenas pelo sol e pela lua. Aqui que entra um profundo que eu acho linda essa passagem. Por que eu acho linda essa passagem? Porque Moisés, ele estava ali aprendendo de Deus e ele queria saber o que estava acontecendo fora, porque ele estava numa outra dimensão. Essa dimensão era tão grande que o corpo dele, ele não sentia fome. Ele foi simplesmente alimentado pela Shekhinah, pela presença de Deus, como um anjo assim não se alimenta. O corpo de Moisés havia transfigurado semelhante ao do anjo. Então, quando ele via o sol subindo para mostrar-se perante Deus, olha que bonito que o Midrash conta. Diz que o sol ele subia, né? Saía do mundo aqui, ia para a presença de Deus e falava assim para Deus que ele havia terminado aquilo que Deus havia lhe ordenado. O que Deus havia ordenado para o sol? Você ilumina o povo, tá? Você é precioso para ele, através de você, eles vão ter a noção das estações, a questão do plantio, da colheita, tá? Mas eu vou ler o Midrash para vocês para ficar mais bonito. O sol dizia assim: Senhor do mundo, fiz o que ordenaste. Ele sabia que mais um dia se passara, a noite chegara. Quando o sol, Moisés, imagine Moisés ali estudando, escrevendo a Torá. Daqui a pouco ele vê o sol subindo e se apresentando perante Deus, dando o seu relatório do dia. Olha o profundo, meus amigos, tá? Deus então ensinava a Mishnah, a Torá oral, a Moshe. Quer saber o que é Mishnah? Também depois deixa um comentário aqui. Nós separamos um vídeo para falar sobre esses assuntos também. Quando a lua surgia diante de Deus, prostrando-se e dizendo: Fizemos o que ordenaste, meu Deus. Moshe sabia que a noite terminara e o dia começara. Deus então ensinava a Moshe o texto e a Torá escrita, ou seja, a lua também chegava perante Deus e falava: ó, o que tu ordenou, fizemos. Moshe tinha um outro sinal adicional que mostrava para ele que tinham chegado a noite. Qual que era esse sinal adicional? Quando ele via que os anjos estavam preparando o maná, que os judeus comiam ali no deserto, né, durante os 40 anos, ele sabia que era de dia. Quando o maná caía, ele sabia que era à noite. Nós vamos ler depois que, na verdade, a Torá fala que o maná era os alimentos dos anjos. Não que os anjos se alimentavam do maná, mas que eles preparavam. Tá? Como nós estamos lendo agora aqui. Então, quando Moshe via que os anjos estavam preparando, ele sabia que era noite. E quando eles saíam, ele sabia que era de dia. Porque eles iam alimentar, caía na parte da manhã, né? O maná para o povo judeu se alimentar. Vamos continuar aqui. Aqui é o que eu quero adentrar com vocês no mais profundo que eu tenho aqui com vocês em relação à Torá, tá? Por que eu digo que é o mais profundo, meus amigos? Porque a partir daqui nós entendemos tudo o que está acontecendo no mundo. É óbvio que eu não vou explicar aqui, né, detalhe por detalhe, mas eu vou mostrar para vocês o que Moshe viu. Diz assim: Moshe ele viu o futuro. Durante a estada de Moshe foram-lhe mostrados todos os grandes líderes judeus de cada geração. Ele viu os juízes, os profetas, os reis que serviam aos judeus até o final dos tempos. Moshe viu tudo. Só que teve uma situação aqui que Moshe
ele se encantou. Eu diria para vocês assim, tem que conhecer um pouquinho a história de Rabi Akiva, para a gente poder, para você conseguir entender quem realmente era Akiva e por que Moshe teve esse sentimento, tá? Mais uma vez, comente aqui, eu anoto, a gente faz um vídeo só sobre Rabino e Akiva, tá? Sobre só quem foi Rabi Akiva. Ou você pode buscar na internet dentro de fontes confiáveis judaicas, tá? Para você saber quem foi Rabi Akiva, porque você vai entender o que nós vamos ler aqui. Enquanto Moisés estava no céu, ele também viu, né, a Shekhinah de Deus sentada sobre o trono, exaltado. E ele viu ali que Deus mostrou para ele que daqui a muitos anos nasceria um grande justo dentro do povo de Israel, que se chamaria Akiva, que era filho de Yosef, que revelaria muitos segredos ocultos da Torá. Ele saberá derivar leis e pensamentos da Torá de cada cabeça e coroa que estava acrescentado agora às letras. Ou seja, as 22 letras do hebraico, elas são tidas como coroas. Vocês já devem ter visto uma letra da Torá e assim na ponta dela ter como se fosse uma coroa. Tá? Rabi Akiva, ele sabia a Torá de cor. Rabi Akiva existiu, é uma figura, tá? Ele existiu. Ele era muito sábio. Ele mudou praticamente assim a visão judaica da Torá, tá? Quando Moshe viu aquilo, o que ele falou? Moshe implorou-lhe que fosse mostrado esse justo. Deus mostrou-lhe um edifício que abrigava muitos discípulos sentados em filas. À sua frente estava sentado um homem que parecia um anjo celestial. Moshe aproximou-se dos homens, mas não conseguia entender o que diziam, o que entristeceu. Olha só que profundo. Moshe não conseguia entender o nível de estudo de Torá de Rabi Akiva. No momento, ouvi um dos alunos perguntar ao professor como ele sabia tudo o que ele estivera lhe ensinando. O homem de aparência angelical respondeu, Rabi Akiva, né? Tudo que estou ensinando e inovando na Torá é uma transmissão direta daquilo que Moshe, filho de Amorã, recebeu no Monte Sinai. Ou seja, Rabi Akiva veio e falou, o que eu estou ensinando aqui e inovando, trazendo para vocês uma linguagem que vocês compreendam, não é nada de novo. Foi o que o homem Moshe, filho de Arão, recebeu no Monte Sinai. E o que aconteceu? Moshe foi tão consolado sobre isso. Moshe já ficou cabisbaixo e falou, nossa, esse homem está lendo coisa da Torá que nem eu sei e eu que recebi. Vem essa mensagem e consola Moshe, porque Rabi Akiva sabia que tudo que ele tinha agora era graças a Moshe. Moshe foi então consolado por essas palavras, né, e perguntou a Deus, se pretendes criar uma pessoa tão elevada, por que não concedeste a ele o privilégio de levar a Torá aos judeus? Ao que Deus diz, porque você foi tão modesto, pensando que Rabi Akiva era mais digno de que você, de transmitir a Torá aos judeus, aumentei a sua sabedoria e conhecimento, pois eu escolhi pessoalmente para levar a Torá a meus filhos. Ou seja, aqui é um assunto tão elevado para se falar, que Deus já sabia todo o futuro, sabe todo o futuro, então ele já sabia que Moshe iria sentir dessa maneira, mas mesmo assim ele foi tão humilde e modesto, pensando que o Rabi Akiva era mais digno que ele, que Deus escolheu ele para receber a Torá, para passar para o povo. Você vê que profundo, gente, como você consegue passear dentro da Torá, entre o passado, o presente, o futuro. É um negócio lindo, tá? Neste momento, Deus abriu aos 50 portões de sabedoria, permitindo que Moshe passasse por 49 deles. A sabedoria de Moshe era tão grande que nenhuma outra pessoa no mundo poderia se comparar-se a ele, nem no passado, nem no futuro. Meu amigo, esses 50 portões da sabedoria é cabala, tá? Não é um assunto que tá para comentar aqui, vai se levar anos para a gente ficar fazendo um vídeo para a gente poder falar sobre só esses 49 portões que foi dado a Moshe a conhecer, tá? Leva-se muito tempo,
tá? Para a gente entender isso profundo, mas vamos nos estender aqui. Então, eu quero que vocês entendam bem uma coisa. Deus mostrou todo o futuro da humanidade, mostrou dentro do contexto judaico, dentro do o que se sucederia ao povo judeu ao longo das histórias até o dia de hoje, tá? Eu quero que vocês entendam muito bem isso, para vocês entenderem que muitas das coisas que acontecem hoje não tem nada a ver com aquilo com que Moshe viu que seria verdade. O que você está querendo dizer, Mauri? Deus mostrou passado, presente e futuro para Moshe. Deus mostrou o Mashiach. Deus mostrou o final do tempo. Se Deus mostrou o Mashiach para ele, ele não poderia ter revelado, o povo judeu não saberia quem era o Mashiach? Saberia. Tá? Então entendam bem, existiram muitos Mashiach no meio do povo judeu, não só esse que o pessoal falam que é o Mashiach, né? Não vou mencionar o nome dele, vocês sabem quem é. Mas antes dele existiram vários outros. E isso foi um alerta de Deus que nós vamos ler também lá na frente, sobre essa questão do Mashiach, que Deus falou, vai levantar muitos e eles são falsos. Ou seja, Deus já tinha mostrado para Moshe quem era o Mashiach de verdade. Aqui é onde eu queria entrar com vocês para nós entendermos o julgamento de Deus. Por que eu falo para nós entendermos o julgamento de Deus? Porque eu creio que depois dessa história, você vai entender muito bem como é que Deus está acima do seu julgamento. Tá? Vamos encerrar por aqui. Terminando essa história, nós vamos encerrar. Mais uma vez, isso aqui é um Midrash e eu quero que vocês prestem bem atenção a essa história. Moshe perguntou a Deus, juiz do mundo, por que de fato os justos sofrem enquanto os pecadores prosperam? Já que Moshe estava ali na presença de Deus, ele queria saber o profundo sobre isso, tá? E Deus ali mostrou para ele. Mostrou para Moshe. Sei que todos seus atos são justos, mas nós mortais nem sempre o entendemos. Portanto, suplico-lhe que explique o seu método de julgamento para que eu possa contá-lo aos outros, convencendo assim de sua justiça e provando-a no mundo. Deus concordou e prometeu mostrar a Moshe uma cena que nenhum homem tivera antes o privilégio de testemunhar, para que ele pudesse entender e lembrar que os julgamentos de Deus são sempre justos. Isso aqui é um lembrete para mim e para você, meus amigos, que o julgamento de Deus, ele é extremamente justo. Tá? Vamos lá. Moshe viu então um homem se aproximando de um pequeno riacho que corria a montanha abaixo. Lá montado a cavalo, mas assim que alcançou a margem, ele desmontou, ajoelhou-se para beber um pouco da água daquele riacho. Neste momento, um maço de dinheiro caiu de seu bolso, sem que ele notasse. Depois de dar de beber ao cavalo, montou novamente e seguiu seu caminho. Pouco depois, um jovem pastor chegou ao mesmo riacho. Vendo o moço, apanhou e colocou... vendo o maço que havia caído, né, do bolso do rapaz que estava montado a cavalo, colocou no bolso, alegrando-se, agradecendo a Deus pela boa sorte. Agora não precisaria mais continuar trabalhando como pastor e poderia viver com a sua mãe, cuidar de sua mãe. Conseguiria comprar uma casa e um campo com ele, com aquele dinheiro que ele Deus havia dado para ele. Grato, o rapaz prosseguiu seu caminho. Um homem velho chegou logo depois, sentou-se ao lado do riacho, tirou um pedaço de pão seco da mochila, mergulhou na água, comeu e adormeceu. Tendo dado conta da sua perda, o primeiro cidadão lá do cavalo, o cavaleiro retornou para procurar o dinheiro. Agarrou o velho, que estava lá deitado, que parou para comer o pão, que molhou lá no riacho, sacudiu violentamente para acordá-lo, exigindo que devolvesse o dinheiro. O velho, que nada sabia a respeito da bolsa perdida, tentou em vão explicar que não roubara nenhum dinheiro, mas o cavaleiro não acreditou nele e o espancou impiedosamente até a morte.
Em seguida, revistou as coisas do velho, mas não encontrou o dinheiro na mochila. E simplesmente seguiu seu caminho. Confuso, Moshe volta-se para Deus e perguntou: essa é a sua justiça? É assim a justiça? Acabo de ver um velho inocente ser brutalmente espancado até a morte. Vi um homem perder seu dinheiro e outra pessoa, um rapaz encontrá-lo, tornar-se rico sem nenhum motivo aparente. Deus disse a Moshe que continuasse assistindo antes de julgar. Na cena seguinte, tudo ficaria claro. É aqui que entra o profundo de Deus. O que eu e você não entendemos como acontecem as coisas no mundo. Vamos lá? Então ele viu um fazendeiro, continuando a história. Deus falou para ele, vamos ver a segunda parte agora. Então ele viu um fazendeiro manco com um menino pequeno ao seu lado. Um fazendeiro manco com um menino pequeno ao seu lado. Um velho, de repente, se aproximou do fazendeiro, lançando-o sobre ele, matando, roubando seu dinheiro. Enquanto isso acontecia, o mesmo cavaleiro da cena anterior, por acaso passava por ali, aquele do primeiro do começo, que parou para beber no riacho, que perdeu o dinheiro. Passava por ali, ou seja, o mesmo cavaleiro da cena anterior, ele passava por ali. Deus explicou: o velho que foi assassinado à margem do riacho, sem nenhuma razão aparente, era o mesmo homem que matou o fazendeiro da mesma forma tão cruel, ele roubou o dinheiro. Portanto, ele realmente merecia a morte. O cavaleiro que viu o velho cometendo ato perverso e nada fez para impedi-lo, foi o que perdeu o dinheiro que não lhe pertencia, mas fora roubado do fazendeiro e depois perdido pelo assassino. Tá entendendo? Finalmente, o menino que achou o maço de dinheiro era o filho do fazendeiro cujo pai foi assassinado e roubado. Desta maneira, Deus concedeu a Moshe um lampejo na absoluta justiça de seus caminhos. Moshe percebeu que julgamentos de Deus são verdadeiros, ainda que não entendamos o que vemos, ainda que pensamos que não haja justiça no mundo, porque vemos pessoas más que não sofrem, ao contrário, progridem na vida, enquanto os justos que praticam o bem são generosos, sofrem a pobreza, passando necessidade, doenças e problemas. Deve-se sempre ter em mente, porém, que tudo acontece é obra da providência divina, as garrapatit. Exatamente como os destinos do assassino que Moshe viu sendo morto por outro, do ladrão perdendo seu dinheiro e do pequeno órfão encontrado o dinheiro que pertencia a seu pai. Vendo tudo isso, Moshe declarou diante de todos os anjos: Deus é o Deus da verdade. Sem injustiça, ele é justo e correto. Deus é o Deus da verdade, sem injustiça, desculpa. Ele é justo e correto. Meus amigos, vocês conseguiram entender o profundo do julgamento divino? Eu e você vemos como olhos aqui, nós vemos o presente. Nós não vemos o passado, muito menos o futuro. Quando o passado, ele muitas vezes ele vem à tona e nós falamos: meu Deus, o que eu fiz? Entendam bem, os julgamentos de Deus, eles são estritamente absolutos e justos. Não tem sombra nenhuma de erro. Tá? Eu espero que todos tenham entendido todo esse processo que nós chegamos até aqui no final dessa paraxá de Mishpatim, com Moisés ascendendo ao céu, tentando passar por um processo de purificação, vendo todo o futuro da humanidade, Deus mostrando para ele como ele julgava as coisas aqui na Terra. Que isso possa clarear a minha mente, a sua mente, entender que tudo está no controle de Deus e o que ele faz é justo e absoluto. Essa é a verdadeira mensagem da paraxá de Mishpatim, que são leis civis e criminais. Que tudo aqui acontece, julgamentos, condenações, acontece porque a estrita vontade de Deus assim permaneceu. Assim, ela instituiu. E se eu e você não conseguimos entender, que nós ficamos com essa história. Entender que Deus sabe todas as coisas e que tudo acontece
por um motivo. Meus amigos, fiquem com Deus. Eu sei que esse vídeo ele ficou bem longo, mas foi necessário, tá? Eu espero assim que, da mesma maneira que eu, vocês tenham entendido que em Deus não há sombra de variação e o que Ele fala permanece para todo sempre, tá bom? Todarabá de Hitraot. Fiquem com Deus. Gostou? Curtiu? Compartilha, tá? Tchau, tchau, amigos. Até a próxima Paraxá. Tchau, tchau.